Às vezes digo assim, como é que eu passei, como é que a minha vida foi isto e eu fui capaz de fazer? É verdade. Era um sofrimento muito grande das mulheres na clandestinidade e quando tinham os filhos. As mulheres e dos homens, mas também as mulheres. Nós falamos porque são as mulheres, neste caso são as mulheres. Exatamente, era. E de facto, esta parte, que é uma parte muito interessante, não está muito contada. Pois. Mas eu quando era miúda, li um livro da Pearl Buck, que foi um prémio Nobel, que se chamava Ventos do Oriente, Ventos do Ocidente. Parece esquisito que é que eu estou agora a falar nisto. Bem, era a história de uma chinesa que casou com um americano e depois ela usava os pés todos enfaixados, que aquilo era doloroso, horrível, para ficarem pequeninos. Depois ele convenceu-a a desenfaixar os pés para os pés voltarem à normalidade. Aquilo custou-lhe tanto, doeu-lhe tanto, depois os ossos outra vez a adaptarem dos pés, como tinha custado a amarrar. A mim, psicologicamente, a adaptação depois do 25 de Abril, não foi logo no imediato, foi uma alegria muito grande. A adaptação a uma vida normal foi tão dolorosa, tive dores. Eu agora consigo falar nisso, durante muitos anos não conseguia falar. Olha como eu só lembrava da chinesa com os pés desenfaixados e outra vez a adaptar-se. Os meus pais nasceram em Valdevarga, eu nasci em Valdevarga e trabalhavam como trabalhadores agrícolas, portanto, no Alentejo. No tempo das ceifas, mais no tempo das ceifas, havia sempre luta nas praças de Jorna. Portanto, que eram as pessoas dos camponeses, que era a pedirem mais salário. Passados dias, eu tinha um bibinho preto que a minha mãe me fez e comecei a ser correio, digamos assim. A minha mãe mandava-me os avantes dentro do bibe, na algibeira do bibe, e dizia assim, vais entregar à prima tal, tanto do outro lado, da casa da Mariana, do tio, portanto, da Mariana, da avó. E eu lá ia, assim, vais sossegadinha. Já era subversiva. Já era subversiva. E então dizia assim, quando voltares eu deixo-te brincar. Havia reuniões clandestinas lá em casa, assim, pronto, agora chegaram os amigos, vocês vão para a cama. Mas nunca nos esconderam. O que nos dizia assim, aquilo que se passa em casa não se fala na rua. E nós fazíamos isso. Portanto, não era um esconder às crianças. Diziam-nos o que é que se passava. E diziam-nos porque era. Era para acabar com a miséria, era para termos mais salário, era para termos pão, paz e trabalho. Que eram essas as palavras de ordem nas praças de Jorna. Pois em 1954 foi quando mataram Catarina e Eufémia, portanto em Baleizão, aquela gente juntou-se toda, houve outra vez prisões e depois os meus pais vieram, portanto emigraram para Lisboa, mas sempre ligados ao partido. Depois, eu com 14 anos comecei a trabalhar na fábrica dos alfinetes para fazer a agitação também para o 5 de outubro e para o 1º de maio. Os camaradas disseram, vais trabalhar para aquela fábrica, vais pedir trabalho, vais trabalhar e depois fazia, portanto, levava os papéis, levava a agitação, os papéis, os jornais, etc., aquilo que fosse para distribuir. E depois fiz 16 anos e voltei, e aí mergulhei na clandestinidade. Que era mergulhar num mundo completamente diferente. Era cortar com tudo. Cortar com os amigos, cortar com a família. Não havia nem sequer fazer um telefonema, nem... Pronto, nós vivíamos num país tão pequeno e parece que estávamos, sei lá, na China ou na Lua, porque nós não tínhamos contacto nenhum com a família e isso era das coisas mais dolorosas. O meu sonho durante muito tempo era conseguir viver 3 anos no mesmo sítio. Uma criança de 7 anos, passar a usar um nome falso e representar uma identidade falsa, é duro, é difícil. E depois mudava de terra, tinha outro nome. Era uma tensão. Era uma tensão muito grande para não nos enganarmos. Vivíamos permanentemente em tensão, em alerta. Em alerta. Só na minha casa, dentro daquele microcosmos, dentro daquela campana, é que eu era de facto eu. E houve coisas que eu vivi, avanços enormes que eu tive na minha vida, em comparação com o que se via cá fora, valores, por exemplo, eu só me apercebi disso quando voltei a viver na clandestinidade, mas sentava ao pé dos meus pais em quartos alugados, falando com pessoas. E então, por exemplo, uma das coisas espantosas é que eu percebi-me que os homens tinham má fama. Os homens eram isto, eram aquilo, eram aquilo outro, eram egoístas, eram aquilo. E eu dizia, mas não, eu não conheço estes homens, eu não fui com estes homens que me criei. Completamente. Então, há valores que eu hoje tenho, que não, as pessoas espantam com a idade que eu tenho, eu ter certas reações, porque eu nunca fui criada de outra maneira. E outro dia dizia, mas o fascismo eu vivi, mas na minha casa não havia fascismo. Eu nasci na clandestinidade, mas com 2 anos e meio eu comecei a falar muito desembaraçada e disse à vizinha, ao colo da minha mãe, disse à vizinha,
vou com a minha mãe às compras e o meu pai ficou em casa a fazer pregos, porque era uma tipografia onde se fazia o camponês e eu para os jornais. Portanto, na vossa casa existia uma tipografia do Partido mais rudimentar que a própria prensa do Gutenberg. E então, aqueles caracteres móveis que se punham no computador, etc., eu perguntava e o meu pai dizia que eram pregos. Ao dizer aquilo à vizinha que o meu pai tinha ficado em casa a fazer pregos, tive que... Os meus pais com grande desgosto, e horrível desgosto, então tiveram que separar de mim. Eu tive 5 anos lá, então, em Valdevar. O meu pai e a minha mãe passavam por um casal sem filhos, uma vez que eu estava lá embaixo. Então, estavam a trabalhar numa tipografia ali na Lapa, foi na zona chique, não é? E a casa estava mobilada, o hall com, assim, boa aparência, e depois lá dentro aquilo era uma pobreza franciscana. E a casa era bastante grande, e no salão, na sala maior, é que funcionava a tipografia do Avante. Então, a vizinha do lado queria impressionar lá um namorado da filha para fazer um bom casamento possível e tal. E então, veio pedir à minha mãe se podiam, com quem ela falava mais, se a minha mãe não se importava, e o meu pai, deles darem lá um baile de carnaval. A minha mãe não queria, porque a minha mãe era mais receosa, mas o meu pai dizia, vais ver que isto vai dar certo. Temos uma boa desculpa, não temos praticamente móveis, arrumamos ali um canto, tapamos com os cobertores todos da cama, aquilo fica tudo camuflado e dá-se cá o baile. E lá fizeram o baile. Isto é baile de carnaval, janelas abertas, música aos berros, tudo ali, música brasileira. Esse carnaval? Dizia... Pronto, mas a partir de agora a casa está defendida, porque se tivesse desconfianças em relação a esta casa, nunca poderia acreditar que numa tipografia clandestina do Avante fizesse um baile de carnaval. E assim foi. Eu não me arrependo de nada do que fiz e voltava a pedir. Valeu a pena, que os valores pelos quais nós lutamos estão aí, sólidos, que o ser humano nasceu para ser um ser livre e que nós lutamos de uma forma que valeu a pena voltar para essa liberdade. E pela continuação dessa liberdade. E é preciso ver que o contexto em que vivíamos, que é muito diferente de hoje, não é? E as crianças são extraordinárias. Lembro-me de estar em casa, a minha avó tinha um estabelecimento de comércio, aquela venda, mercearia, que se vendia tudo nas aldeias antigamente. E eu comecei a ouvir um barulho terrível na rua e era a GNR a perseguir-vos a vocês. E assustei-me, pensei que aquilo era, ouvi tiros, mas não via, fui só a espreitar. A minha avó disse, vem cá para dentro. Avó, é a guerra? Não, está calada. Mas isto é mau? Não, isto é bom. Eu tinha 7 anos. Nós estava o pessoal de ponto, portanto, as pessoas todas na rua, e vinha a GNR a cavalo. Mandava sair, as pessoas não saíam. E eles avançavam com os cavalos por cima das pessoas. Exato. E muitos anos mais tarde, por isso é que eu estou assim, fui a um consultório no Porto, um consultório médico, e vejo a Guernica. E olho e digo assim, isto parece uma praça de Jorge. Foi essa a sensação que eu tive. Uma cavalaria da Guarda Nacional Republicana a entrar por aquela multidão, a minha sensação de miúda era que estavam a esmagar as pessoas. Horrível. E as pessoas a fugir, e aqueles cavalos a avançar por meio delas. Pronto, e a minha mãe a puxar-me para dentro porque não queria que eu estivesse a ver, e eu a querer ver porque era uma coisa impressionante. E eu acho que é engraçado falar nas lutas que as mulheres portuguesas tiveram. Em 1945, o dia 7 de maio, 7 para 8 de maio, que foi o dia do armistício, o fim da Segunda Guerra Mundial. E nesse dia houve, em Portugal todo, a maior manifestação antifascista de sempre. A guerra não passou por Portugal, mas Portugal sofreu com a guerra. Porque Salazar dava uma série de víveres, eram embarcados em barcaças que iam para navios que levavam para a Alemanha esses víveres. Que era uma falsidade dizerem que o Salazar era neutro. Eram neutrotanas. Ele não era nada neutro, ele mandava tudo o que podia. E depois, cá em Portugal, as pessoas tinham que ter senhas para poder comer. E as mulheres viam comboios encherem-se de sacos de trigo, de sacos de milho, a sair do país. E então, no norte do país particularmente, as mulheres revoltaram-se e saíam às ruas, e houve uma zona, eu agora não me lembro, mas foi no norte, em que elas assaltaram um comboio, puseram os sacos cá fora e obrigaram a vender ao preço normal os produtos que lá iam.
Depois da euforia, da alegria do fim da guerra, 3 meses depois, 2 bombas atómicas são lançadas sobre o Japão. Criou-se um movimento da paz, um movimento internacional da paz. Picasso fez parte dele. Nós éramos de belas artes, conhecíamos aquelas pombas fantásticas que o Picasso fazia e era fácil para nós, ali com 2 traços, copiávamos a pomba do Picasso e copiávamos-la para as paredes de Lisboa. Quando se reuniu a primeira reunião ministerial da NATO em Portugal, pusemos 2 cartazes no elevador de Santa Justa. Um dizia luta pela paz e outro dizia fora a NATO. Fomos pôr os 2 cartazes, que tinham enrolados, não manifestos, mas sim pequenas gravuras, feitas por vós. por Júlio Pomar, pelo Lima de Freitas e por José Dias Coelho. Caíram os cartazes, caíram as gravuras, as pessoas estavam de boca aberta, porque aquilo nunca tinha sido feito, a apanhar os papéis e a ver as gravuras, que eram lindíssimas, e, portanto, aquilo teve um impacto maior do que se fossem documentos escritos. Sim. Aliás, a gravura é uma belíssima forma de propaganda. Viver na clandestinidade não é viver Não, quando eu digo... num isolado do mundo. Não, é Margarida. viver até mais dentro do mundo real. Nós estávamos misturados com as situações que se viviam no país. Na clandestinidade não estávamos isolados numa casa. Há coisas que se perderam, mas o pior de tudo foi perder o contato com as minhas filhas. Isso é que é uma coisa irremediável. Quando eu fui responsável de uma tipografia clandestina, muitas vezes até tirava materiais de lá. Os jornais, os boletins. Claro. E os sacos de compras, aqueles grandes sacos de compras, levam muita papelada. E por cima punhamos hortaliça, aqueles nabos com uma grande rama que faz imenso efeito e que tapam muito bem o que está por baixo. A gente encontrava-se em cafés, em pastelarias. Portanto, as mulheres, As não é? mulheres. Os homens eram mais conhecidos da PIDE que as mulheres. Tínhamos sacos mais ou menos semelhantes e depois cruzávamos e trocávamos o saco. E a coisa pior de todas foi lavar lençóis. À mão, claro. À mão. Eu a primeira vez tive uma máquina de lavar roupa depois do 25 de Abril. Fiquei todo o tempo a olhar para a máquina enquanto a máquina lavava. Prazer, não era? Mas que satisfação tão grande. Nem imaginam. E as gravuras que existem no Avante, a maioria delas foram feitas por Zé Dias Coelho. Quer para a Voz das Camaradas, em que eu era a redatora-chefe, quer para o jornal Avante, dizia-lhe: Zé, tu agora fazes uma gravura assim. Bom, ele foi assassinado na rua que hoje se chama José Dias Coelho, em Alcântara, com 2 tiros. Portanto, eu não sabia de nada porque estava em casa. Eu tinha um encontro para levar os materiais a um camarada. Nessa altura disse ao camarada: olha, o Zé foi preso, traga aqui um saco com um pijama, com a escova de dentes, com Para lhe umas entregarem coisas na prisão. para ele mandar entregar à família, para a família levar para a prisão. E ele disse-me assim um bocado abruptamente: olha, não, ele não foi preso, foi assassinado. Foi assim um choque, claro. Andei pelo bairro do Restelo, isto era o dia 26 de dezembro. Natal. E vocês estão a ver o que é o bairro do Restelo, cheio de luzes, de árvores penduradas com luzinhas e tudo a brilhar e tudo com natais, e eu a passear para aquelas ruas. Foi de facto uma coisa horrível, nunca mais pude ver luzinhas de Natal e coisas assim, horrível. Foi complexo, mas foi tão extraordinariamente rico sob o ponto de vista humano, tão extraordinariamente rico sob o ponto de vista humano. Eu nunca teria conhecido pessoas que conheci, funcionários partidos. Olha, a Margarida Tenrinha, por exemplo, quando fui para o Filipe de Lencastre, que seria o mais terrível baluarte da mocidade portuguesa feminina, às vezes entravam na turma e diziam-nos: vamos para uma, então, há caminhonetas e vamos para uma administração. Veio cá o Eisenhower, presidente dos Estados Unidos, ninguém nos dizia quem era, punham-nos umas madeirinhas na mão e diziam, quando passar um carro com um senhor
que tem pouco cabelo e alguma idade, vocês gritam viva, 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 viva. Na aula de religião e moral, a professora disse que nos tínhamos de preparar para a comunhão solene e eu disse que eu não tinha a primeira comunhão. A professora ficou horrorizada, mandou-me levantar, tive toda a aula levantada e fui fazer a primeira comunhão. E quando saímos, a igreja tem, portanto, um pátio, há 2 salas, eu ia entrar na primeira sala, saímos para o lanche, uma sala em que havia pão, havia água e havia assim uns... pareciam assim uns repousados muito semíticos, assim. E nunca me esqueço que uma das professoras me agarrou e disse: minha querida, não é aí, que aí é o sítio dos pobrezinhos, dos meninos que eram do comércio, que não são do liceu. E nós na mesa tínhamos tudo. Tínhamos tudo, tínhamos os pirulitos, que eram muito importantes na época, tínhamos bolos, tínhamos chocolates, tínhamos tudo. Portanto, aquilo foi para mim muito chocante. Dada a minha origem, ainda bem que houve fatores que me despertaram para a luta. Eu não seria, sem dúvida, a mulher que sou. Mas digamos que o que despertou foi a leitura da Mãe do Máximo Gorki, comprada numa livraria cristã. Quando peguei na mãe, a senhora disse: não é muito conveniente, nem compreendo porque é que está aí o livro. E eu disse: então eu levo mesmo. Ela disse que não era muito conveniente. Aguçou a curiosidade. E então, se um rapaz e uma rapariga, eles aqui não dizem rapaz e rapariga, fosse encontrado de mão dada, jovens, mão na mão, a multa era 25 tostões. Muito bem. Mão na mão, 25 tostões. Mão naquilo. Já sabem o que é aquilo. 15 escudos. Uhum. Agora, uma coisa que eu não percebo nesta portaria, porque diz mão naquilo, 15 escudos. Aquilo na mão, 30 escudos. Eu acho que é a mesma coisa. Depois havia aquilo naquilo. Aquilo naquilo, 50 escudos. Era muito dinheiro. Isto para... Uhum. Depois, aquilo atrás daquilo, 100 escudos. 100 escudos. Com a língua naquilo, 150 de multa, preso e fotografado. Eu disse: eu não caso de branco. Por acaso até já tinha tido relações com o meu marido, porque como os meus pais, um mês antes de nós casarmos, foram para a Espanha, nós aproveitámos. Mas devo dizer-vos, vocês acham ridículo, mas a nossa ignorância, eu nunca tinha lido nada sobre educação sexual. E em pequena, tinha eu 11 anos, uma amiga minha, pequenina, disse: ninguém vai querer casar comigo, andava na escola comigo, ninguém vai querer casar comigo porque eu perdi os 3 vinténs. E porque ela era filha de um senhor que tem uma mercearia. Porque o marçano do meu pai deu-me um beijo e meteu a língua dentro. E queres ver, ela era gordinha, queres ver, eu não tenho os 3 vinténs, então fazia assim. E depois, tu faz. E eu, que era um bocadinho para emagrecer, ela disse: eu tenho, são aqui estas bolinhas. Portanto, fica-me satisfeita de ter... Também sabia que os tinha. Bom, depois da relação com o meu marido, vocês vejam a nossa profunda ignorância. Eu, na manhã a seguir, fiz assim e vi aqui. Estas coisas que ainda se veem. Eu disse: não correu bem. Qualquer coisa que não é normal, porque eu ainda tenho este aqui. Isto era grave. O primeiro livro de educação sexual que eu tive foi o meu marido que me pôs nas mãos, namorado, e eu dei à minha mãe, que nunca tinha lido, vejam bem. Nem sabia que havia livros de educação sexual. Já em 69, portanto, fui, sob a orientação do partido, para a casa da Sofia de Melo Breiner, que estava completamente repleta de jovens, de mulheres, como eu, para o lançamento de um movimento democrático de mulheres, mas era a Comissão Democrática de Mulheres para as Eleições. Mas o objetivo era depois nascer o MDM. Uhum. Portanto, nesse ano, foi um ano também eleitoral, já estava constituído o movimento MDM-PCDE para ser candidata pelo Distrito de Santarém. Na véspera, ainda cheguei a fazer uma sessão, mas depois fui presa em minha casa, eu e o meu marido. Acontece que eu tinha tido a minha filha em junho e, portanto, fui presa em outubro.
E tive uma gravidez muito complicada. Tive 7 meses na cama porque tinha tendência para aborto. Portanto, quando fui presa, eles enviavam-nos logo ao médico. E é muito interessante que no arquivo o médico escreveu: por hora não se aconselha a privação do sono. Nós fomos presos a 12 de abril e a campanha abria a 18. Fomos libertos quase logo a seguir, porque senão não podia haver a fraude de uma oposição, claro. Na minha segunda prisão foi-me feito algo que normalmente não faziam e que eu não esperava. Portanto, a chefe das guardas mandou-me despir. Pronto, mas isso era, elas faziam isso para me revistar, e depois fez uma coisa terrível, que aliás eu nunca contei ao meu marido. Meteu a mão dentro de mim, percebem o que é que eu quero dizer, não é? Aquilo foi muito... pronto. E eu nunca percebi porque é que ela não tinha feito isso. E eu nem sabia que se podia fazer isso, nem sabia que se podia guardar documentos dentro da nossa vagina. E eu disse: o que é isto? E ela disse: nunca se sabe o que é que se tem dentro. Eu nunca contei ao meu marido. De facto, tive muito sofrimento. E perder o meu marido há 30 anos foi um grande sofrimento. Mas nós tínhamos um objetivo, que era a queda do fascismo. Pronto. E achava que isso, inclusivamente, era quase que... algo que eu devia às minhas filhas. Algo que eu devia às minhas filhas. E aos filhos de outras minhas amigas, que por serem rapazes iriam mais tarde para a guerra colonial, não é? Ainda bem que eu tive a oportunidade de estar naquela frente de batalha e em todas as outras frentes, do jornalismo, das mulheres, das coletividades, da guerra colonial. Ainda bem. E sinto-me muito compensada pelo facto das minhas filhas o compreenderem e até terem um certo orgulho nisso. É engraçado, eu digo, mas não é orgulho nenhum, porque tanta gente que fez isso. Mas elas dizem: oh mãe, e foi bom, foi bom. Sempre que falo nestas coisas, não sei porquê, não me perguntem, mas fico sempre muito tensa e tenho muita dificuldade. Mas aceito sempre a ir fazer o que estou a fazer aqui. Porque acho que temos que transmitir às novas gerações aquilo que se passou, para não esquecer, e, portanto, estar atentos, porque um dia podia, para que tudo isto não volte para trás. De modo que depois levaram-me então para lá, para Maria Cardoso, e nessa altura entra-me o Tinoco e uns outros pites, e o Tinoco diz-me: olha, daqui não sai ninguém sem falar, daqui só sai para a morgue ou para o Júlio de Matos. E mais, enquanto aqui estiver, não vai à casa de banho. E tudo o que fizer no chão é limpo com a sua própria roupa. Sabia que eu estava preparada para muitas coisas e sabia que havia isto e que havia aquilo. Eu isso nunca tinha ouvido falar e, portanto, achava que eles não iam levar aquilo avante. Mas foram levando avante, e de vez em quando perguntavam não sei o quê, e eu nada, e acabavam por insistir e lá ficava. Até porque acabei por começar a tentar urinar no chão. Até que eles iam tirando alguma peça da roupa. A PID dizia que tinha vergonha de ser mulher, eu tenho vergonha de ser mulher, porque não vai à casa de banho porque não quer. Fale, porque se falar e se disser à PID aquilo que sabe, não pode ir à casa de banho. No último dia que lá estive, daquele período, aparece uma PID de manhã e diz assim: então, mas ela ainda cá está, então, mas ela traga a Leninha, porque com a Leninha ela fala. A Leninha era uma mulher que se chamava Madalena, que tinha fama de ser uma pessoa terrível, pronto. E ela ia-me tirando a roupa, chamar-me todos os nomes, do pior. As conversas entre eles com essas mulheres eram que eu ainda hoje tenho dificuldade em repetir, para chocar, e ela espancou-me tantos pontapés. Por acaso, ainda hoje, a minha irmã mais velha, diz assim: ai, só nunca me esqueço quando lá fui fui ver a Caxias, depois estavas toda negra. Eu pensava que ia morrer. Houve uma altura até que eu disse: matem-me, acabem comigo.
que eu não tenho nada a dizer à polícia. Ninguém me pode obrigar a fazer uma coisa que eu não quero. E comecei aos gritos e tal. Tanto há uma altura também, que logo quase no fim, que me aparece, quando eles me põem o flash para tirar fotografias, mas um dá murros no queixo, que até mordia a língua, não sei o quê, no queixo, o outro fazia com o flash para os olhos, e o flash bater nos olhos, e isso foi feito um monte de vezes, e eu depois caía, depois eles agarravam por aqui, e atiravam para o chão, depois outras vezes levantavam-me outra vez e sentavam-me na cadeira. E nessa altura veio o meu período, a menstruação também. Veio a menstruação e eu não tinha nada para me... Tinha apenas, mas ia falar teve mesmo com o aqui. período completamente desprotegida. Desprotegida, completamente. Em frente aos espíritos. Exatamente. Não podia lavar, não podia ir à casa de banho, não podia nada, absolutamente nada, nada, nada. Eu estou convencida que eles me levaram mais depressa depois para Caxias, porque eu estava ali uma maneira... Só quem passa por elas, não é? E as mulheres sabem como é que isso dói. Quando narro algumas coisas pelas quais passei, esta que eu vos vou narrar foi daquelas que mais me marcou. Eu vinha de autocarro para me encontrar com um amigo que é uma pessoa desta casa, que é o Dr. Alfredo Caldeira. Quando saio do autocarro na João 21 para ir para a Avenida de Roma, de repente sou agarrada por dois indivíduos, um do lado esquerdo e um do lado direito, que me prendem com alguma violência e me atiram, ou que me atiram com alguma violência para dentro de um carro. Um homem ao lado do motorista, mais um motorista que obviamente era PIDE, e atrás eu fiquei entalada entre dois agentes da PIDE. Era verão, como dissemos há bocado, era junho. Eu tinha uma saia relativamente curta, não tinha meias, não é? E o agente do lado direito pôs-me a mão assim, aqui, deste lado. E eu dei-lhe uma sapatada. Pensei, vamos ficar por aqui, mas não ficamos. Portanto, o agente do lado esquerdo começou-se a rir, um riso, olhava em frente e ria-se histericamente. O homem da frente, o que depois vamos ver, era inspetor, ia calado, e o agente do lado direito que põe a mão começa a subir. É nesta altura que eu lhe dei um enorme safanão, senti um nojo, mas um nojo, porque vocês poderão compreender o que é uma situação destas em que não é um homem qualquer. Além de ser um homem e ordinário, é um homem que faz parte da polícia política na qual se apoiava todo o regime. O inspetor, perante esta situação, com o meu safanão e aquilo tudo e o riso do outro, virou-se para trás e disse: vá lá, meninos, juízo. Como se esta cena não tivesse sido toda premeditada com o inspetor para me poderem desmoralizar antes do interrogatório. Porque o objetivo deles, antes dos interrogatórios, era sempre o mesmo, não é? Antes não, nos interrogatórios era sempre o mesmo, era levar as pessoas a denunciarem companheiros para poderem fazer mais prisões. Aquilo que me dominava neste percurso, que eu percebi rapidamente que era em direção à sede da PIDE, o que me dominava era a vontade de chegar rapidamente para sair do meio daqueles dois. Para retomar o meu corpo, como é que eu ia dizer, para deixar de lhes pertencer fisicamente. Por aqueles momentos, uma das memórias que me veio foi a Conceição Matos. Para mim, a Conceição estava presente como uma mulher vítima. Depois do primeiro interrogatório na polícia, levam-me numa carrinha para a prisão de Caxias e a chegada à prisão, aquele corredor, nós estivemos lá recentemente e eu ainda sinto um arrepio naquele corredor das mulheres, mas o primeiro impacto de prisão, não é da polícia, mas de prisão, foi aquele momento em que se entra para dentro de uma cela e há uma guarda que a pessoa entrou e a guarda puxa a porta, fecha e
vocês ouvem aquele ruído da chave de ferro que dá uma volta. A partir daquele momento, estamos... O que eu tive? Estou eu, mais eu e o meu pensamento aqui dentro, porque não há mais nada. Uma porta de ferro, uma minúscula cela com uma grade de um lado e do outro a porta de ferro e um beliche pequeno de um dos lados. Eu não estava com ninguém, eu não podia ir a um recreio estar com as companheiras que estavam presas, nunca, durante estes meses todos, eu fui ao recreio. Portanto, eu estava naquela cela. Durante 6 meses eu estive naquelas 4 paredes, sem poder receber um livro, nunca em 6 meses, um caderno, um lápis, um papel. E tinha uma visita semanal de 10 minutos, um quarto de hora, semanal, só com a minha mãe, o meu pai e a minha irmã, que não era permitido mais ninguém, nem amigos, nem outros parentes mais afastados, não era permitido. E na presença, essa visita era com vidro, e na presença, um vidro de alto a baixo, num parlatório pequeno, assim, curto, tudo, 1 metro por 1,5 metro, e na presença de uma guarda do meu lado, uma guarda da cadeia, e de 2 agentes da PIDE do lado dos familiares, portanto, que assistiam à conversa toda. Quando perceberam que, nem tirando-me tudo e mais alguma coisa, me vergavam, porque eu, entretanto, iam-me levando regularmente para o interrogatório a Lisboa, não é? Vinha de Caxias para Lisboa e interrogavam. E eu mantinha a mesma posição. Perante isso, decidiram tentar ainda alguma coisa diferente, que foi pôr-me para trás, tirar-me a vista, porque pensavam, esta está consolada com a vista, pô-me-la para trás. E puseram-me numa cela, para trás, com uma barreira de terra. Não sei se vocês estão a imaginar, a cela teria uma dimensão pouco maior do que deste estrado. Pouco maior. Mas agora imaginem o que é a grade agora passar a ser não voltada para a rua, mas voltada, a grade, para uma barreira de terra que está a esta distância, menor que daqui às mesas, por onde passa regularmente um homem da Guarda Nacional Republicana em vigia. Como isto não resultou, mais uma vez não resultou, levaram para o interrogatório e não quebrava psicologicamente, decidiram ainda tentar outra coisa, que foi então, passaram ainda voltada para trás, mas para uma cela igual a esta cela, mas onde estavam mais 2 companheiras, uma sala deste tamanho, uma das quais tinha uma criança com 1 ano e meio com ela. Eu vim aqui hoje para prestar homenagem a José António Ribeiro Santos. E eu vi o José António Ribeiro Santos pôr-se em cima de uma cadeira e no hall da Faculdade de Direito a apelar aos estudantes que se mobilizassem contra a guerra. Foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre a guerra colonial abertamente. No dia 12 de outubro, no anfiteatro de Económicas, a PIDE entrou e um deles disparou sobre o José António Ribeiro Santos e matou, assim, à queima-roupa. Naquele dia houve um salto em frente na resistência, porque muitas pessoas, sobretudo no meio estudantil, mas não só, tomaram nessa altura consciência que era preciso não só pensar, mas fazer. Não havia hipótese, à partida, que a vinda de um extrato social muito baixo chegasse ao liceu e muito menos à universidade. De qualquer modo, eu cheguei à faculdade. A Faculdade de Direito era extremamente repressiva. Eu estava na manifestação geral pela prisão de outros estudantes e de outras pessoas no 1º de maio. Eu fui presa com 21 pessoas. Há um capitão da PSP e que me destacou, pôs-me assim à parte do grupo, das outras pessoas, e disse lá a uma agente da polícia, tira uma fotografia a esta que é para a posteridade. Portanto, Caxias tem um forte militar lá no alto, tem o Reduto Norte, tem o Reduto Sul. O Reduto Norte era dos serviços prisionais, onde estavam os presos, onde as mulheres cumpriam pena.
O Reduto Sul tinha sido feito, concebido, único e exclusivamente para torturar pessoas. A tortura obedecia a planos diferentes conforme as pessoas que estavam aqui iam ser torturadas. Era um regime ditatorial, mas que estava estruturado em classes. E, como tal, eu era filha de um cantoneiro, portanto, não receavam de modo algum alguém da minha família. E a Maria Custódia Chibante escarraram-lhe para cima. E a mim também. E, pelos vistos, só faziam isto, ou só fizeram às mulheres. As PIDES, quase todas sabia-se o nome, porque eles, homens PIDES, tratavam-nas a elas pelo nome. Mas elas não. Elas falavam o senhor inspetor, o senhor agente, o senhor chefe, e havia, digamos, que eles ficavam resguardados. Depois do 25 de Abril, eu não fui chamada para fazer este relato que estou a fazer aqui, nem para identificar os PIDES e para participar no julgamento dos PIDES, que eu sempre quis que fosse feito. Nunca apareciam os relatos das torturas das mulheres. Nunca apareciam os relatos dos jovens. E também não aparecia a extrema-esquerda. Esta esquerda foi apagada, as mulheres foram apagadas. Isto foi um branqueamento sucessivo, além de que os PIDES, a maior parte não foi julgada, e os que foram julgados por pertencerem à organização e não por aquilo que tinham feito. Até para eles voltarem a ser gente, eles tinham que ser responsabilizados criminalmente por aquilo que fizeram. Eu fiz este livro, mas este livro eu não escrevi nada. Eu relatei. O PIDE intelectual que me calhou, que é o Oscar Cardoso, foi agraciado em 1992 com uma pensão vitalícia pelos altos e meritórios serviços prestados à pátria, num despacho assinado por o doutor ou professor, eu não sei, Cavaco Silva. A Aurora sentiu que tinha eu que senti que era demais relato. E que isto tudo já era demais. E que tinha que se dizer que as pessoas comuns foram barbaramente torturadas e foram ainda mais torturadas aqueles que não tinham uma rede social de apoio, aquelas pessoas que eles arrebanhavam nos campos e que torturavam e de que ninguém sabe o nome. Eu também fiz este livro para dizer que essas pessoas existem. E a primeira luta pela liberdade é perguntar porquê que as coisas são assim. Porquê que não são de outra maneira? Porquê que não temos o direito de interrogar? E isso nós não tínhamos. A maior parte das crianças tem curiosidade e gosta de saber porquê. E quando as respostas que lhe dão são respostas de porque não ou porque sim, a pessoa sente necessidade de perguntar outra vez e perguntar mais. E quando começa a haver muitas coisas injustas, e em pequena, talvez porque eu não tinha jeito nenhum para desporto, não tinha jeito nenhum para aquelas coisas que as outras pessoas sabem fazer, jogar à bola, não sei o quê, não tinha jeito, portanto tinha que ler e observar, porque era o que eu sabia fazer, não sabia fazer outras coisas. E observava as pessoas à minha volta. E observava, por exemplo, a forma como alguns brancos falavam em frente dos negros, como se eles lá não estivessem, como se eles não fossem pessoas. E eu lembro-me de um dos nossos criados, que era uma pessoa gentilíssima, tinha sempre um sorriso muito alegre, que um dia chegou à nossa casa, completamente todo ele chorava, soluçava, tremia, e mostrou as mãos, e as mãos não eram mãos, eram bolas de carne. E o meu pai fez uma coisa muito estranha, pegou-lhe nas mãos e eu ouvi-o dizer desculpa. E eu acho que ele pediu desculpa em nome da raça a que eu pertenço, em nome da raça branca, que faz isto aos outros. E isso marca uma pessoa para sempre. Uma pessoa aí diz, eu não sei de que é que eu tenho culpa, quando era pequena, o catolicismo explicava-nos que temos o pecado original, e deve ter sido a única vez em que eu percebi o que era o pecado original. O pecado original é saber que porque tenho esta cor estou do lado do opressor. E estou do lado de pessoas que acham que podem bater noutras, que podem torturá-las porque são brancas. E isso eu acho que tu perguntas porquê. Perguntas porquê que estás numa escola branca e os outros meninos estão numa escola negra. Porquê que tu brincas depois da escola e eles vão trabalhar nos nossos quintais a capinar. E começas a perguntar porquê a muita coisa. E depois chegas a Portugal e percebes que também há meninos ricos e meninos pobres. Então aí mais uma vez perguntas porquê. Porquê que há uns que têm tudo, porquê que há outros que não têm nada.
É a tal pergunta que a pessoa vai fazendo. E não sabe que esta pergunta é política. Portanto, fazíamos cartazes, fazíamos umas manifestações, íamos para as manifestações, fazíamos boletins, foi assim, foi a primeira vez que eu entrei numa tipografia, foi para levar o boletim de medicina a falar dos estudantes presos. Quer dizer, fazíamos cartazes, punhamos os cartazes, enchíamos a faculdade de cartazes, fazíamos greves em apoio aos estudantes presos, portanto, de protesto por haver estudantes presos. Depois eu, entretanto, tornei-me jornalista, o que foi um bocadinho complicado ao princípio, porque fui convidada para uma revista para trabalhar e o diretor achou que as mulheres não podiam ser jornalistas, porque, como todos sabemos, não é? As mulheres não têm cérebro, são desdotadas dessa coisa chamada cérebro e, portanto, não podem ser jornalistas. O máximo que eu podia ser era tradutora. Mas depois de lá estar há algum tempo mudou o diretor, felizmente, e o outro admitiu que ele talvez tivesse um bocadinho de cérebro pequenino, mas que ainda dava para escrever uns artigos. E eu entendi que era mesmo bom era fazer um artigo extremamente objetivo sobre a luta de libertação em Angola e a guerra colonial em Angola. E fiz aquilo que deve ter sido o artigo mais objetivo que eu fiz em toda a minha vida. Aquilo era de um cuidado extremo. O que é que faz o Exército Português, o que é que faz o MPLA, o que é que faz a UNITA, o que é que faz a FNLA, tudo aquilo, não sei o que é que se passou, não sei o que, tudo. Pronto, foi tudo cortado pela censura. Mas esse era dos temas mais difíceis. Era dos temas mais difíceis para o regime, não é? Logo, porque de acordo com o regime não havia guerra. Eu já conhecia muita gente que tinha estado presa e as pessoas tinham-me explicado como é que se resiste ao isolamento. Quer dizer, por exemplo, olha para o teu copo de dentes e descreve-o totalmente. Jornalistas. Nós primeiro ficávamos isolados, sozinhos, muito tempo numa cela. Depois passávamos para regime normal, já com outras presas, muitas vezes já em cumprimento de pena elas. Eu estava em cumprimento de penas com 2 mulheres e nos divertimos que nem umas malucas. Ríamos tanto que as guardas iam dizer que era proibido rir na cadeia. E nós dizíamos, o que é que faz? Prende-nos? Quer dizer, o que é que quer? E eu lembro-me que recebi a nota de culpa, olhei para aquilo e disse 20 a 24 anos, se eu for condenada a isto, suicido-me já. Porque eu não tenciono viver o resto da minha vida na cadeia. E ela olhou para mim e disse-me com um ar seríssimo, um comunista nunca se suicida. E eu olhei para ela e disse, Fernanda, eu só sou aprendiz de comunista. E há um dia de que nunca me esqueço, eu ia ter visita, via-se passar as visitas quando passavam, nós víamos a subir a estrada, e eu vi que a minha mãe me vinha visitar, ela ia muitas vezes, coitada, visitar-me, e nessa altura decidiram que eu tinha que ir fazer um exame ao estômago para o Hospital de São João, e portanto a minha mãe tinha acabado de chegar e disseram que não tinha visita. E eu imagino o susto que ela apanhou, porque deve ter pensado que me estava a acontecer qualquer coisa má, quer dizer, e eu não o podia avisar. E de facto foi assim dos dias em que eu tive vontade de partir a cadeia toda. Quer dizer, são aqueles dias em que eu sei que não se pode dizer isto alto porque cai muito mal nas pessoas, mas é o dia em que eu percebo porque é que há pessoas que são terroristas. Porque há uma coisa que é ferirem-nos a nós. E nós estamos na luta. Então, se estamos na luta, levar pancada, temos que esperar. Agora, ferir a nossa mãe ou ferir os nossos amigos, isso não é permitido, isso não faz parte das regras de jogo. Depois há sempre motivos para lutar, porque é preciso preparar o que é que vamos dizer em tribunal, como é que vamos fazer a nossa defesa, levamos testemunhas ou não levamos testemunhas, e começa uma nova luta. E aí foi muito bom porque nós dissemos, ok, vamos apanhar uma grande passa, não é? Então vamos dizer, finalmente temos um sítio onde podemos dizer tudo o que pensamos. Eu não sei o que é que me teria acontecido se tivesse feito tortura de sono, se tivesse sido espancada, se me tivessem, como fizeram à Aurora, se me tivessem escarrado em cima, não sei como é que teria resistido. Eu não estava nessa condição. E, obviamente, eles faziam as ameaças. Agora vai ficar aqui, não dorme, não sei quê, já não fica aqui uma mulher a guardar, vêm os homens e não sei quê, e punham os PIDs à volta de mim, não sei quê. E eu ficava a olhar e depois dizia, esta cena vai durar muito tempo. Os PIDs olham para mim e desatou-se a rir e fez-me sinal com a cabeça que não. E podia estar outra vez a fazer a cena do PID bom e do PID mau, mas há que arriscar. Pronto, e na verdade eu passava, e a única coisa que houve assim mais violenta foi um dia que o Tinoco se passou completamente, o senhor inspetor Tinoco, que era a pessoa que estava a dirigir as coisas, e me atirou com uma máquina de escrever à cabeça. Mas pronto, eu baixei-me, a máquina passou, caiu no chão, e eu disse, o senhor está a destruir o património nacional, não deve fazer isso, penso que é crime, quer dizer, a partir daí ganhei. Sentiu que ganhou. A partir daí senti 1-0, Diana 1, PID 0. Eu tinha a noção clara, mas é uma noção de classe. Eu não convém não enganar. Se eu fosse pobrezinha ou se eu fosse negra, tinha levado uma carga de porrada daquelas, ou analfabeta, tinha levado uma carga de porrada, deixava logo ter sentido humor e graça. Para mim o mais triste é que o sonho que nós fizemos para Angola
não se está a cumprir como nós gostaríamos. A frase que os velhos angolanos mais dizem é: não foi isto que nós combinamos. E o que me custa de vez em quando é ver como as pessoas aqui não percebem o que é ser livre, não percebem a importância de votar, não percebem a importância de tomar posições, não percebem a importância de ser dirigente, de estar nos sindicatos, nas comissões de trabalhadores, nas lutas. Não percebem a importância de lutar. Temos que nos lembrar que devemos o podermos estar aqui a conversar hoje, porque houve umas pessoas que tiveram a coragem de, quando não era permitido fazer isso, dizer: não podemos aceitar isto. A Diana estava presa no mesmo corredor do que eu. A Diana é mais jovem do que eu, era uma rapariga inexperiente de medicina, porque ela era de medicina, e eu já era toda lá mais para a frente. E quando fomos presas, eu a certa altura dizia, nos interrogatórios, há bocadinho expliquei isso: isso é de um amigo, isto não. E a guarda, porque também temos que pensar que de vez em quando há estas exceções, disse-me: olha que ali a Diana, quando é interrogada, nunca diz que é de um amigo, diz sempre que foi na caixa do correio. Eu não era batizada e, portanto, na primeira aula de moral, fui sinalizada como não batizada. Eu tinha imensos colegas que eram pessoas, filhos de comunistas, já tinham estado presos, neto de um anarquista, diretor do jornal A Greve, sobrinho do homem que matou o Sidónio Pais. Gente, é um ambiente mesmo assim, ainda é, e os conheço e são ótimos, mas ou uma tia, ou uma avó, ou uma madrinha tinham-nos ido batizar. O padre, que tinha 10 anos, disse-me: a menina é comunista. Como é que um homem daquela idade se vira para uma criança de 10 anos e diz que a criança que é comunista? Naturalmente era, mas era ou estava para ser. Estava para ser, com certeza. Quando foi morto o Ribeiro Santos, como ele era filho de um médico, eu nessa altura já estava na Ordem dos Médicos, na direção da Ordem, pensámos: é uma boa forma de informarmos as pessoas através da Ordem. E escrevemos um documento, um comunicado, a dizer: foi morto um estudante, filho do colega tal, foi morto pela PIDE na Faculdade de Económicas. Descrevíamos. A PIDE assaltou a Ordem dos Médicos e era eu quem tinha escrito o comunicado. Evidentemente com a aprovação da direção, mas era eu que o tinha escrito. Isso estava dentro de uma gaveta e, portanto, eles identificaram imediatamente a letra e foram-me prender à porta da minha casa. Eu estava com a minha filha ao colo. Que idade tinha a sua meses. Filha? Tinha 8 meses. A minha filha, e eu ia a sair para ir para o trabalho, entreguei a filha ao pai e lá fui com eles, presa. A história da solitária é muito dura. É muito dura, porque tiram o relógio, não há livros, não há papéis, não há canetas e também não havia paisagem exterior, porque havia um muro. Há pessoas que aguentam isto muito bem. E a Isabel? Eu aguentei muito mal. Esteve muito tempo sujeita a interrogatório? Muitas horas de interrogatório. Há coisas que, eventualmente, para algumas mulheres seriam humilhantes. Para mim não eram, estava completamente indiferente perante aquelas criaturas. Coisas que lhe diziam. Despir a pessoa, por exemplo. Despiram-na? Mas não fiquei nua, mas despiram-me. Aquela célebre Madalena veio de propósito despir-me. Portanto, Madalena, uma inspetora da PIDE. A Madalena era a PIDE. Tirar as cuecas a ver se eu estava menstruada. Nós vivíamos numa sociedade em que as questões da honra das mulheres estavam muito ligadas ao corpo. Claro. Estavam e estão. Eu confesso que quando estava lá na solitária pensava: olha, se agora me levassem para um interrogatóriozinho, porque eu via pessoas e além disso tinha aquela energia que se tem aos 20 e tal anos, não é? De gostar de confrontar. Eu acho que em Portugal, cada vez que houve um grande movimento de massas em que se pensava que o regime ia cair, que em seguida as pessoas pensavam: bom, não há outra solução, não é por eleições, isto não é possível de outra maneira senão pela força. Nas eleições de 69,
houve um grande movimento, sobretudo em Lisboa. E foi um grande movimento. A CDS foi um grande movimento com uma base eleitoral, as pessoas elegiam os delegados, fantástico. E quando se chegou a outubro às eleições, pensava-se mesmo que alguma coisa ia suceder. Havia o Marcelo Caetano. Claro que durante o período do Marcelo Caetano a repressão foi tão violenta, e basta ler os relatos, basta ler os relatos das últimas prisões e dos últimos presos para saber que foi tão violenta. Contrariamente ao que muitas vezes se pensa, é não é? Isso, convém dizer. A tortura foi mais suave, que os métodos da PIDE abrandaram. Não foram. Eu conto o caso da Luísa Sá Filho de Cabral, que não estava exatamente organizada connosco, mas que tinha uma ligação connosco, que foi presa por causa disso, e que, depois do primeiro interrogatório, ela foi para a cela, em Caxias, e disseram, olha, coitadinha, agora deve estar um bocado nervosa, é melhor tomar um comprimidinho para dormir. E assim foi, deram-lhe um comprimidinho para dormir, e 2 horas depois, à meia da noite, levantaram-na para interrogatório e para tortura do sono na PIDE. É claro que passaram-se as eleições, e mais uma vez a burla eleitoral, e aí partimos nós para a organização de uma organização armada com mulheres. Muitas mulheres. Muitas mulheres. Mulheres jovens, não é? Mulheres muito jovens. E realmente aí é um facto novo. Porque as mulheres estiveram muito envolvidas nas lutas em Portugal e na clandestinidade, mas eram muito... estavam na sombra. Foi Carlos Antunes que fabricou numa banheira a primeira bomba. Com o nitrato, que era aquilo que se faz nas vinhas, para abrir os buracos para as vinhas, portanto explodem no chão, e alumínio, de uma forma muito rudimentar. E, portanto, essa grande bomba, porque teve que ser um volume muito grande, é que foi depois transportada por ele e pelo Artílio, por filho do Artílio, para a base da Fonte da Telha, da NATO, e que explodiu dentro da base. Foram, essencialmente, alvos militares. Alvos militares destinados à guerra colonial. Em Portugal não houve terrorismo. Houve terrorismo de direita depois do 25 de Abril, mas em Portugal não houve terrorismo de esquerda, porque nós tínhamos esta ideia, não matar ninguém. E isto é fundamental. Nem o inimigo. Nem o inimigo. O manusear o explosivo nunca me deu medo nenhum. Caixotes de explosivos, transportá-los daqui e para lá. E andar com armas mesmo, andava? Cheguei a andar numa malinha com, não sei como é que eu meti lá, mas meti lá 24 pistolas. Era muito determinada, sentia que aquilo ia mudar o país, que isso ia acontecer e que havia um projeto. Um projeto de liberdade e um projeto de socialismo, não é? Um projeto de igualdade. Portanto, era mesmo uma polícia e um regime e um ambiente que estavam dentro da cabeça das pessoas, que ocupavam o espaço entre as pessoas. 40 anos disto marcam ainda hoje muito a sociedade portuguesa. As pessoas têm dificuldade em desobedecer, têm dificuldade em protestar. Eu acho que ainda hoje marca muito as pessoas. Eu sei muito bem o dia em que fui presa, porque era o dia véspera dos anos do meu pai. E o meu pai tinha morrido há um ano. E nesse dia tínhamos eu sou uma família católica e tínhamos uma missa nesse dia, que tinha sido eu a organizar e a dizer às pessoas, portanto não apareci. Quanto tempo ficou no isolamento? Foi um mês mais ou menos? Em isolamento foi o mês de dezembro. Sim, nos dias de novembro, foi um mês e poucos dias, foi. Mas o Natal gostou-me, os meus anos, cheguei lá acima, ia chamada à polícia e dizia, eu faço anos, faça o favor de chamar a minha família, eu quero estar com a minha família. Mas claro, já sabe que não era. Chamava-se regime de isolamento, e o regime de isolamento é não se ter direito a nada, e nada é nada. Eu sempre ouvi dizer que os presos riam a cela. Vou pedir uma vassoura para me entreter. Pronto, e pedi uma vassoura e deram uma vassoura. Mas o resto não me deram nada. Até a Bíblia, eu pedi a Bíblia, pedi para... Também sabia que eles costumavam dar a Bíblia. Não. Uma coisa que eu acho que fiz mal em pedir, que foi médico. E era péssimo porque o médico era psiquiatra e queria ter ali mais um interrogatório, quer dizer, era perigosíssimo. Não quero mais médico nenhum. Fui-me embora do médico.
Eu arranjava todos os pretextos para poder sair da cela. E depois fui para uma cela, foram buscar para ir para uma cela com mais 3 raparigas. Tão engraçado que elas eram minhas conhecidas, uma de outros movimentos. Pode ter acontecido a PIDE tê-la colocado com essas mulheres para ver se trocavam informações entre vocês. Eu hoje em dia tenho a certeza disso. Isso, não é? Sim, quase a certeza disso, sim. Eu já tinha feito parte de muitas outras ações diferentes e coisas contra o regime diferentes, não é? Estive ligada à Pragma, estive ligada ao GEDOC, quer dizer, vários movimentos que já eram de denúncia da ditadura e alguns deles também de consciencialização sobre o que se passava realmente na guerra. O boletim era concebido por outro grupo, estanque, do qual eu não conhecia. Para a gente, um dia que fosse presa, não poder denunciar ou ser mais fácil não falar de outras pessoas. Não é? Chega a Caxias e o que é que acontece? Chega a Caxias e fui logo para os interrogatórios. E foi um interrogatório muito comprido, que nunca mais acabava. Havia uma história fictícia, disse e repetia com eles, foram buscar o cacetete, olha que vai dançar aqui à minha frente, diante com este cacetete. É aquela coisa que também há nos filmes, que vem o agente bom, depois vem o agente mau, vem esse senhor tem uma carreira tão bonita, se disser tudo. Amanhã está a dar aulas muito bem na sua escola. Pronto, vinha o outro, berrava, gritava. Pronto, e pronto, tive 4 dias e 4 noites de tortura, assim. Pronto, não, era janeiro, portanto era imenso frio, na cela estava um gelo, era muito frio, havia assim um raio de sol que passava numa das grades todas as manhãs, mas ali na tortura resolveram punham o aquecimento ao máximo, que é uma maneira de a gente ter alucinações mais rapidamente. E eu realmente tive um bocado de alucinação. Mas como é que fazia para tentar manter a sanidade mental? Não sei, tentava manter, não sei se consegui completamente. Estava muito convicta do que tinha feito. E estava muito em paz comigo nesse aspecto. Mas com pouca paz em muitos outros aspectos, que a gente fica muito... Aqueles interrogatórios que a gente não pode verificar nada, só tinha falado com os polícias nos interrogatórios, depois estava na cela sozinha. Não pode falar com os outros do grupo, não pode falar com a família, não pode falar com ninguém, porque não sabe o que aconteceu às outras pessoas, não sabe nada. E eles, por cima, diziam, olha que está cá tudo. Estão cá todos, certo? Todos os presos, quer dizer, a tortura demora 4 dias e 4 noites, a minha. E ao fim daquilo tudo, sempre a fazer interrogatórios, e depois há aquele jogo de polícia bom, de polícia mau, que a gente fica, não é? A gente chega ao fim e não sabe, tem imensas dúvidas do que disse, não é? Isso é um grande tormento, que se prejudicou alguém, se disse uma coisa que... A gente tem dúvidas de muito, começa a ter dúvidas de tudo, começa a ficar meia maluca, realmente. Há aquela coisa, as pessoas fazem a cerimónia em me perguntar porque acham que eu não gosto de falar nisso, não é? É uma coisa... E gera-se um certo equívoco às vezes, e eu tenho muito gosto em partilhar isto porque é muito importante que se saiba, e hoje em dia está longe, não é? E é fundamental as pessoas saberem o que é uma prisão política, não é? Eu sou de uma família antifascista. E não é só porque eram da oposição ao regime, é porque lutavam, de facto, contra o regime. A casa dos meus pais foi ponto de apoio, concretamente ponto de apoio, a partir de 1958, que é quando eu tomo contacto com o partido, embora só tenha ingressado no partido formalmente em 61. Portanto, quando o meu marido foi preso... Seu marido, José Bernardino. Ele era o funcionário do partido responsável pelo setor estudantil durante a crise de 1962. Portanto, nós namorávamos, eu era da direção da Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico, tínhamos encontros de trabalho partidário, e ele foi preso e, nessa altura, portanto, para poder, de facto, poder acompanhar, pedi os meus pais, que foram sempre... Esteve casada com ele enquanto ele esteve preso quantos anos? 6 anos. O seu casamento foi aqui? Foi.
Pronto, o meu casamento foi no Aljube, lá embaixo, onde era o parlatório. A fotografia de casamento é em frente da Sé, com os pais e com os padrinhos e com os irmãos. Portanto, não houve visita em comum, portanto, não foi só aquele tempo da cerimónia. Houve uma festa familiar em casa do meu avô, com a família toda, e depois à noite houve uma grande iniciativa. A família toda quer dizer, menos o noivo. Exato. Deixe-me só dizer, porque à noite houve um grande convívio num restaurante do Parque Meyer com 400 pessoas, estudantes e outros amigos, muita gente. Umas centenas largas, perto de 400 pessoas, que naturalmente vigiado pela PIDE, foi uma forma também de mostrar a solidariedade que foi sempre permanente com todos os presos políticos, desde o golpe de 28 de maio, com os primeiros presos dos anos 30, até 1974, portanto a solidariedade foi uma constante. É uma brochura que tem o meu marido, que foi uma campanha para a libertação dele, das Juntas Patrióticas de Estudantes, que diz 24 de março e que tem o símbolo do Dia de Estudante de 1962, que foi uma data, de facto, foi um período que marcou muito a juventude daquela época, porque a simples proibição do Dia de Estudante, que se vinha realizando já há alguns anos, levou a que, e sobretudo a repressão que caiu sobre os estudantes na tarde de 24 de março de 1962, foi para a maioria, para milhares de estudantes, tomaram pela primeira vez consciência do caráter repressivo do fascismo. Depois da prisão do Zé, eu deixei o setor estudantil e passei para a questão da luta pela amnistia e de solidariedade com os presos políticos. A casa dos meus pais, de facto, era o ponto de encontro quando regressávamos de Peniche, das visitas. Pronto. E a ida para Peniche era bastante penosa, quando se ia de caminhonete. Eram 4 horas para lá e 4 horas para cá, para se ter 2 horas de visita. Às vezes não se tinha as 2 horas e às vezes não se tinha visita. Portanto, estive presa uma semana só e, nitidamente, o objetivo era conhecer-me, para ver se libertavam de imediato o meu marido ou não. E, de facto, ele teve mais 1 ano e 4 ou 5 meses, pelo facto de eles terem visto que eu o podia acompanhar na vida clandestina e, portanto, não o libertaram, porque ele já estava em medidas de segurança, já estava num processo que podia ser libertado. Havia uma grande campanha nacional e internacional para a libertação dele e esse facto, de facto, levou a que ele tivesse ficado mais tempo. O que é que lhe perguntavam nos interrogatórios? A pergunta era se é do Partido Comunista, que eu disse que não era. Pronto. E, portanto, não fizeram mais pergunta nenhuma, perguntaram se eu tinha pseudónimo, não disse nada. Pronto. E, portanto, estive ali naqueles dias com as PIDES a rodarem moedas no vidro ou na janela, tive alucinações. A tortura do sono era das coisas mais violentas que se podiam fazer, porque ao fim do 3º dia as pessoas tinham alucinações. Portanto, viam coisas, ouviam coisas que não existiam e os PIDES exploravam esses aspectos para ver se faziam vergar o preso. O objetivo da polícia era fazer vergar os presos, confirmando coisas que eles sabiam, acrescentando outras coisas e, portanto, era necessário, de facto, ter sempre um sangue frio, uma consciência de que estávamos ali não só a defendermos a nós próprios, porque aquele que não falasse estava sempre mais defendido, mas também estávamos a defender os outros que connosco lutavam. Havia uma edição que se chamava Se Fores Preso, Camarada, que era uma explicação de como a polícia atuava e também alertava exatamente para o que ia sucedendo à medida que os dias iam passando, porque a tortura do sono era mais científica, digamos assim, do que a estátua, porque a estátua era muito violenta do ponto de vista físico. A outra também tinha efeitos físicos, mas a estátua, por exemplo, inchavam os pés, as pessoas ficavam inchadas e doridas, e, portanto, a estátua era estar em pé dias consecutivos. A PIDE tinha uma escola científica que ia colher também experiências a outras polícias, à polícia italiana de Mussolini, aos nazis e mais tarde à CIA.
Portanto, esta formação de todos estes estruturadores no plano mundial, a PIDE foi beber experiências para depois adaptar aqui em Portugal. Eu sabia que, portanto, que não falava, que não podia falar. Se falasse, seria um drama para toda a vida, como sucedeu infelizmente a muitos camaradas meus que foram presos, teria o casamento acabado e, portanto, eu posso dizer até que colegas meus que foram presos anteriormente, que não se aguentaram e quando chegavam à faculdade eu tinha vergonha por eles. Aliás, é curioso, quando eu fui libertada, a primeira coisa que a minha mãe fez antes de me abraçar era perguntar-me como tinha portado. Desculpem. A organização e a clandestinidade foi uma parte importante que a gente contribuiu para o derrubo do fascismo, não é? Portanto, para as pessoas, para a gente poder estar aqui hoje. Fui para a clandestinidade com 11 anos, não é? Portanto, eu tinha saído da escola primária. Quando estive com os meus pais, que foi de 61 a 68, trabalhei sempre numa tipografia clandestina, a fazer o avante, o militante, tudo o que fosse necessário, não é? Aqueles folhetezinhos para o 1º de Maio. E isso para mim foi, em relação à nossa língua, a escrever sem erros e não sei o que, foi fundamental. Foi também. Uma escola. Foi uma escola. E depois a vida do partido também foi uma escola de pontualidade, organização, rigor, disciplina. Nós tínhamos trabalho que durava para aí uns 15 dias durante o mês, sempre, não é? Com muita frequência, era de manhã à noite. E depois ocupávamos o tempo com outras coisas, com leitura. Não tinham televisão. Não tínhamos televisão, tínhamos o jornal. Rádio. Tínhamos rádio, exatamente, ouvíamos rádio, tínhamos o jornal todos os dias, porque o jornal até era necessário, porque através do jornal muitas vezes podia os camaradas comunicarem connosco. Não íamos ao cinema, nem íamos ao café, nem íamos a lado nenhum. Íamos às compras quando era necessário, não é? Mas de resto não tínhamos mais vida social nenhuma. E corte total com a família alargada, sim, não é? Com a outra família. Nunca mais vi os meus avós, nunca mais vi os tios, nunca mais vi ninguém. Eu saí de casa em março de 68 e os meus pais e a minha irmã mais nova foram presos em agosto de 68. Que idade tinha a sua irmã mais nova? 14 anos. E foi presa? Sim. E a Maria teve notícia da prisão dos seus pais? Eu soube, foi um período horrível, porque eu já sabia o que é que a PIDE fazia, não é? Às pessoas que prendia. E foi um período de sem notícias muito complicado também, ali que uma pessoa viveu, mas pronto, tem que ser... Eu não podia fazer nada, não é? Eu estava na clandestinidade e não podia ir à prisão ver os meus pais, e portanto tinha que aguentar e esperar que as coisas corressem bem. Depois a minha mãe estava muito mal, houve uma grande campanha para a libertação dela, mas ela esteve ainda presa para aí uns 3 anos e tal. A minha mãe tentou se suicidar na cadeia, não é? E, portanto, foram os dois muito torturados. E pronto, ela ficou sempre muito mal. Eu fiquei grávida e havia uma médica amiga do partido, de vez em quando, media-me a barriga, ouvia, parece que está tudo bem, não havia nem ecografias, nem aminocenteses, nem nada disso, não havia nada disso, não é? Pronto. O partido decidiu que havia uma maternidade particular que era onde se devia ir ter a criança, porque era mais segura, não havia tanta gente. Pronto, tudo bem, estava tudo encaminhado para ir para lá, mas quando lá cheguei estava cheia. Fui para a maternidade de Alfredo da Costa. E pronto, entrei, ele ficou a registar lá o nome, lá deu a morada falsa, claro, nomes falsos, tudo falso, e pronto, lá nasceu a criança. Depois de arrebentar a base aérea, saíram várias fotografias no jornal e decidimos que eu ia à casa da vizinha tentar perceber se ela tinha desconfiado de alguma coisa. E eu então fui lá, bati lá, lá fui. Fiz uma conversa e pedi qualquer coisa, não sei o quê. Raminho de salsa. Venha cá, já viu estes terroristas? Não vi, mas fica cá, sente-se aqui. Lá me obrigou a sentar e leu uma nota da PIDE toda que vinha no jornal. Toda.
Já viu? Olha, este sapateiro quer chegar a ministro, com certeza. Quer o Chico Miguel. O Jaime Serra já não sei o que é que ela disse. Quando chegou a vez deste, lá no jornal vinha, não sei, fulano, estudante, uma rechonchudinha, era uma fotografia do técnico, nada agora. E disse, já viu este estudante anda enganado. Anda enganado, uma vida tão boa que ele podia ter ido andar aqui metido. Isto não é enganado, só o pai disse, pois claro. Enfim, o que é que sabe fazer? Resultado, voltei para casa e disse-lhe, olha, está tudo bem. Ela não percebeu nada e, portanto, foram feitas várias cargas incendiárias com um pozinho de alumínio, acho eu, não é? Era horrível aquilo, pegava-se à pele, ficávamos todos brilhantes. E ajudei a preparar isso. Eu não entrava só no sítio para meter as bombas. Portanto, mas sabia produzir mais ou explosivos. menos, ajudava. Portanto, eu ia muitas vezes fazer a vigilância também dos sítios, ver o que é que acontecia ali à volta. Quando os camaradas iam lá à casa, era eu normalmente que ia pôr um sinal. O sinal era uma marquinha qualquer que se combinava, olha, vai ficar um prego dobrado, ou um clipe, ou uma coisa neste sítio. Se estiver lá é porque podes ir, não é? Ele ia ter com os outros operacionais, os outros camaradas que iam meter as bombas. Eu ficava sempre em casa à espera. Ficava à espera, não é? E passava a vida a olhar pela janela, a ver se eles apareciam, principalmente depois da meia-noite, 1 da manhã. E houve casos em que ele aparecia às 7 da manhã em casa, não é? E, portanto, toda aquela noite era uma noite de terror. Grande ansiedade, não é? A pergunta que eu gostava de fazer, que algum ou mais me responda de vocês mais jovens, se vocês conseguem imaginar o que era o nosso cotidiano com a vossa idade? Em que é que vocês não acham que seria diferente? Nós levantávamos de manhã, tomávamos o pequeno almoço, se calhar vocês não tomam e deviam tomar. Nós saíamos à porta e tínhamos que olhar, perceber se estávamos a ser seguidos ou não. Isso é qualquer coisa que está hoje fora dos nossos horizontes e dos vossos nunca esteve e bem. Mesmo para quem não tinha muita atividade política, um jovem, quer dizer, arriscava-se a ser interceptado pela polícia normal se estava a beijar a namorada. Isto é inimaginável. Portanto, não era preciso ter uma grande consciência, mas isto era suficiente para se perceber que não era uma sociedade saudável, não era um regime político europeu. Eram as ditaduras de Portugal, de Espanha, da Grécia, que felizmente foram mais ou menos todas pela borda fora na mesma altura. Em 1958, com 12 anos, foi a eleição de Delgado. Foi a eleição de Delgado. E esse é um ano decisivo, muito importante para o país, mas no seu percurso pessoal também muito importante. No meu percurso foi a primeira vez que eu tive ação, porque a minha mãe distribuía propaganda do Humberto Delgado e eu distribuía propaganda com ela em Sintra. Criou-se uma expectativa naquele ano de que alguma coisa poderia mudar. Obviamente, de mito, era uma grande esperança que o general Humberto Delgado tivesse ganho as eleições e tivesse, de facto, demitido o ditador, que era o Salazar. Onde estava quando foi presa? Num quarto alugado. Isso tinha a ver com as normas conspirativas, pois não era, é? mas não deu grande resultado. E bateram-lhe à porta, a PIDE? Sim, às 4 da manhã. E depois entraram, revolveram a casa? Escangalharam os pacotes que tinham estado a ser cuidadosamente preparados para distribuir no dia seguinte. Da imprensa clandestina? Verdade, isso mesmo. Portanto, que pena. Metiam assim o dedo e
como o papel era muito fininho, parecia um repuxo de jornais. Mas não encontraram só a imprensa clandestina? Pois não. De facto, já havia alguma ligação com colegas que tinham ido fazer o serviço militar e que tinham a oportunidade já de trazer algum material. Há o livro aí da Isabel do Carmo, da luta armada. Era qualquer coisa que se discutia. Isto, de facto, não vai lá só com papéis. Portanto, era a discussão entre enverdar pela luta armada. E havia algum material que estava connosco. Algum material era o quê? Era, por exemplo, plástico. Para fazer... Com detonadores. Podiam fazer algumas explosões. Essa questão colocou-se-lhe, ou seja, estaria na altura na disposição de enverdar, participar em ações de luta armada? Sim, sim. E participou? Chegou a participar? Nós não chegamos a... Fizemos só uma experiência, mas não era uma ação, uma experiência. E que experiência foi essa? Podemos saber? Correu bem, pelo menos? Quer dizer, fez um grande estrondo e como fizemos isso em Sintra, depois os meus pais diziam, ontem à noite houve um estrondo. Ai, sim. E a vivência na prisão? Isso, a vivência na prisão é de facto algo que nós tínhamos muito bem preparado. Nós tínhamos muitíssima disciplina e uma vida muito organizada. Nós fazíamos de despejos, que era preciso despejar o balde, ir buscar à porta o café, no púcar. E as formas de comunicarem na prisão? Isso era na parede. Nós tínhamos uma sala grande, depois um cubículozinho, e ao lado era outra sala com presas já a cumprir pena. E por isso nós metíamos-nos nesse cubículo a comunicar. Cada toque é uma letra. Um toque o A, 2 toques o B, 3 toques o C, para dizer um V é uma data de toques. Pronto. E tínhamos que encontrar os nossos mecanismos. Passavam por que tipo de coisas? Porque o dia é muito longo, não é? Cantávamos, não muito alto, nesta altura ainda não tínhamos música, porque estávamos ainda naquela fase dos interrogatórios, conversávamos. Mas era proibido cantar? Sim, cantávamos baixinho. Lembra-se do que é que cantavam? Pois cantávamos tudo aquilo que é um cancioneiro da cadeia. O Hino de Caxias? O Hino de Caxias era e é uma coisa de Lopes de Graça, que é muito bonito. Como é que se chama, Artur? Do Lopes de Graça. Acordai. Acordai, sim, sim. A minha mãe começou a guardar porcos quando tinha 7 anos. Nunca soube ler nem escrever. O meu pai sabia ler um pouquito. Depois foi para a tropa, aprendeu a fazer o nome. Eu nasci numa casa de 32 metros quadrados. 32 metros quadrados. Era eu, o meu pai e a minha mãe, porque a minha mãe teve 4 gravidezes, mas nunca foi acompanhada. Os meus 3 irmãos nasciam já mortos, não é? Só eu sobrevivi. A minha casa não tinha chão de cimento, tinha chão de terra e eram 2 casas, a cozinha e o quarto. Depois fui para a escola, fiz a 4ª classe com 11 anos. Saí da escola em julho, em outubro, fim de outubro, princípio de novembro, comecei a trabalhar a apanhar azeitona.
Os meus pais não tinham condições de eu sair da aldeia, 20 km de Alcácer, não é? Mas se saísse para estudar tinha que ser para outro sítio mais longe. Os meus pais não tinham condições. Éramos educadas para trabalhar. Não é? Comecei a trabalhar com os 11 anos, comecei a ganhar menos 10 tostões do que as mulheres. Quando tinha 12 anos eu já ganhava o preço das mulheres. Trabalhava ali na minha zona, tínhamos muitos arrozais. Eu ia a pé para o trabalho, como todas as outras. O que eu estou a falar de mim, mas sim, era toda a aldeia. Íamos a pé 2 horas. A gente saía de casa às 6 e regávamos às 8. E quando era no inverno, íamos muitas vezes, chegávamos lá, estava a chover, não nos deixavam trabalhar. Esperávamos um quartel, que era 2 horas. Depois, se pudéssemos, ainda fazíamos um quartel, que era às outras 2 até ao almoço. Mas íamos muitos dias que esperávamos o primeiro quartel, o segundo quartel, ao almoço não estava capaz e voltávamos para trás. As mulheres trabalhavam mais no arroz, os homens menos. Era um trabalho mais de mulheres. E chegávamos a trabalhar ali em redor da aldeia à volta de 100 mulheres. Conforme a procura, não é? E quando eles precisassem, porque a gente trabalhava quando eles queriam, onde eles queriam e por aquilo que eles nos queriam pagar. Nunca frequentei a escola, não havia escola na minha região. Nem havia escola? Nem havia sequer. Era em Montemoro Novo, a escola mais próxima, não havia filhos de trabalhadores que pudessem frequentar aquela escola. Nunca participei assim nessas coisas, mas de pequenino o meu pai é que sabia ler, era a única pessoa ali naqueles arredores que sabia ler. As mulheres naquela fase só ganhávamos metade dos homens. Eu comecei a trabalhar com 14 anos no campo, depois eu comecei a ser militante do partido com 15 anos. Havia uma unidade muito grande de lutar contra determinado tipo de vida que a gente tinha. Participávamos ou mesmo com os homens nas lutas, porque se andávamos a cefar, éramos homens e mulheres. Se havia uma greve, se havia uma paralisação, as mulheres lá estavam. Se era só mulheres, em trabalhos só de mulheres, da azeitona e outras coisas assim, que a gente achava que estávamos a ser exploradas demais e muita coisa que não estava bem, a gente fazia uma greve, a gente fazia um protesto e, portanto, havia prisões bastantes. O meu pai foi preso, eu tinha 15 anos, quando meu pai foi preso. Os meus tios, 2, um irmão do meu pai e outro irmão da minha mãe, foram presos também, na mesma altura. Fiquei sozinha com a minha mãe, a trabalhar para o sustento da família, para comprar aquilo que o dinheiro chegasse. Não era aquilo que se precisava, era aquilo que o que eu ganhava chegava. O meu pai esteve preso no Porto e evadiu-se da cadeia do Porto e nós tivemos que regressar onde estava a minha família, que era em Montoito, onde estavam os pais e os irmãos da minha mãe, os meus avós paternos. Vivemos algum período em Montoito. Eu vivi com meus avós, porque entretanto a minha mãe foi ter com o meu pai para a clandestinidade, não é, para ajudar o meu pai. Com que idade foi separada dos seus pais? Aos 6 anos. Aos 6 anos, quando fui para Montoito. A minha avó foi sempre, como posso considerar, uma mulher de armas, que esteve sempre presente nas conversas comigo, porque eu na escola, claro, as crianças perguntavam porque é que eu não tinha os pais. Claro. Era natural, a Lala, eles chamavam-me Lala, em Montoito, a Lala não tem pais. E eu ia para casa e contava que as crianças da minha idade, os miúdos, perguntavam porque é que meus pais não iam à escola, que eu não tinha pais. Por meus avós, tanto o avô como a minha avó, diziam esta frase: o teu pai não está preso, não é nenhum ladrão, nem matou ninguém. E eu defendia-me muito também com esta frase quando não sabia explicar. O meu pai está preso, não roubou nem matou. Depois de fazer o ensino básico, agora o ensino básico é 4ª classe, fui para Évora aos 12 anos e comecei a trabalhar numa fábrica que era a Melca. Aí adquiri consciência, a forma também como o patronato se dirigia às operárias. E pessoas mais velhas que eu entrei para a fábrica, tinha 14 anos. E a forma de lidar, de contactar, era sempre agressiva, era sempre que tinha que fazer. E eu aí, acho que foi aí que eu adquiri que de facto, e que me revoltava, de ver pessoas maltratadas. Eu não era tanto que era aprendiz e ainda passava ali por os intervalos da chuva, como se costuma dizer. Mas pessoas já com alguma idade, com as famílias,
e era-lhe dito: tu não cumpres aquele horário de trabalho, tu não cumpres os 100% de trabalho, tu vais para a rua. E não havia nada para se trabalhar e as pessoas choravam, eram humilhadas. Eu acho que era humilhação e eu ficava muito revoltada. Pedia-lhe que passasse o seu telefone à Hermínia. Eu fui sempre revoltada. Fui sempre revoltada contra o meu pai, contra a minha mãe, contra o mundo. A minha mãe devia de ser a melhor mulher do mundo. Boa, uma mulher, mas mansa. Eu nunca fui mansa. Eu sempre, e depois, eu como digo que me revoltava contra o meu pai e contra a minha mãe porque eles não me deixavam falar. A maior revolta que eu tinha era como a amiga estava a dizer, camarada, é a gente ver espezinhar ao nosso lado. O trabalho do campo é um trabalho muito, muito, muito difícil. E eu tinha amigas minhas que eram franzinas, eram algumas até com alguns problemas de saúde. E elas precisavam de trabalhar, precisavam de ganhar aquela milhadura que eles nos davam. E essas pessoas eram discriminadas, o patrão estava ali a olhar para elas e eu não podia ficar calada. Não tinha consciência do que é que podia ser melhor, porque nós não tínhamos televisão, nós não tínhamos rádio, havia uma rádio na aldeia ou duas. Onde os homens... não conheciam outro mundo? Nenhum. Mas sabia que aquele não era o mundo ideal. Eu sabia que não era aquilo que eu queria. Depois casei, tinha 15 anos e casei, pensei, fujo dali. Mas não, piorei. Casou para fugir? Piorei. Mas casou na ideia de vou sair daqui? Eu não quero estar aqui. E havia alguma... Pensou que queria para melhor, não é? Sim, pensei, eu agora vou ser eu. Mentira. Porque naquela altura havia uma amiga minha que dizia: a gente só é a gente quando a gente casar e que o marido morra. Mas eu pensava que não era assim. E então eu casei quando tinha 15 anos. Foi pior a emenda que o soneto, né? Porque eu deixei de ter o meu pai e a minha mãe, comecei a ter o pai, a mãe, a sogra, o sogro e o marido. Eu tive uma filha quando eu tinha 16 anos. E o marido foi para a tropa. Também dava jeito de casar naquela altura porque os homens não iam à guerra. Diziam. Ele por acaso não foi. Não foi. Eu trabalhava 7 dias por semana, porque a gente de verão trabalhava 7 dias por semana no arroz. Sábado, domingo, segunda, terça e quarta e quinta e todos os dias de roda. E eu chegava ao fim da semana, ele levava para a viagem para ir para a tropa e para viver lá na tropa. E eu comprava o leite para a minha filha. E os meus sogros davam-me comer, por isso eu tinha que me calar. Totalmente dependente de tudo. E depois a gente andamos ali amordaçadas, revoltadas, mulheres sofridas, mulheres infelizes. Das coisas para mim mais violenta que mais me entristeceu foi eu separar-me do meu filho aos 3 anitos, ele ter ido para a família, para os avós, porque na clandestinidade, uma criança daquela idade, não era fácil. Entre prisão e clandestinidade foram 22 anos. Foram 12 seguidos de clandestinidade e depois 5,5 de cadeia. Nessa altura, os filhos dos funcionários, muitos iam para o estrangeiro, quem não tinha famílias que cuidassem deles, ou quem que os pais não entendessem. E eu pensava, e discutia com o meu marido, entre ele ir lá para fora ou ficar cá. E eu dizia, ele vai lá para fora, a gente deixa de o ver, a família não vê, ele perde os laços com a família, com o país. Quando eu fui presa é que comecei a vê-lo na cadeia. Mas claro que era vê-lo do outro lado lá do parlatório, não é? Quando eu saí da cadeia, estava ele a entregar os papéis para a tropa. Depois foi para a França para fugir à tropa. E lá está, já com 64 anos, reformado, e vem cá mais vezes, e é muito nosso amigo, e diz-me sempre assim: pois, havia esse problema de uma coisa, mas foi muito bom assim, porque eu conheço o meu país, conheço a minha família, gosto das coisas que se fabricam cá, gosto dos gostos da comida, gosto de cá vir, e tenho um país, e tenho gente, e tenho família, e tenho amigos. E se tivesse ido para fora, poderia ter amigos, poderia ter coisas, mas era diferente. Hoje ainda ele diz isso.
Só depois do 25 de Abril é que eu tomei consciência, é que eu tive conhecimento de tudo aquilo que o país era. Antes disso, não, só lia a Crónica Feminina que havia naquela altura, porque havia uma amiga que foi estudar e comprava a Crónica Feminina e depois levava as caixas para lá para a mãe, e a mãe distribuía por agente. Portanto, era a literatura que havia. Era, né? Só, não havia um livro, não havia nada, num jornal, nada. Eu não conhecia outra coisa, eu não sabia que havia outra coisa para além daquilo. Eu sabia que não estava contente com aquilo que eu vivia. Mas dali até eu saber o que era, não, eu tinha 21 anos naquele sítio. Sabia menos que as minhas netas agora com 10 ou 12 sabem tudo, eu não sabia nada. Mas apareciam papéis espalhados na aldeia que os pais nos diziam que nós não podíamos apanhar, mas eu quando comecei a ler, a saber ler, punhamos no chão e líamos alto, que era para as pessoas ouvirem, mas os pais nunca queriam que a gente lesse, porque era coisas que não nos diziam respeito, diziam eles. Eu tinha participado na campanha da oposição democrática em da CDE, não é? Sim, em 73. E foi quando me iniciei também a distribuir documentos políticos, nomeadamente contra a guerra colonial, era bastante jovem, e pela libertação dos presos políticos. Portanto, logo ali também percebi que podia estar... Que havia reivindicação dos jovens, a participação também dos jovens, que as coisas que se avolumavam e que participava cada vez mais gente. Claro que o 25 de Abril fui apanhada de surpresa, né? Eu estava na fábrica, era operária na fábrica, tinha andado a distribuir documentos 2 dias antes, entro na fábrica de manhã e não me tinha apercebido. Não me tinha apercebido, entro e novamente vejo tudo a olhar para mim. E o patrão vai se pôr em frente a mim muito sério. E eu disse, espera, já sabem que fui eu que distribuí o documento. Há aqui qualquer coisa que... E fico muito preocupada e digo assim, bem, eu só tenho uma safa, vou para a casa de banho e digo, estou doente, pode ser que consiga sair da fábrica. Disse lá à encarregada que estava-me a sentir mal e tal, e que ia à casa de banho, mas que voltei e disse que continuava com dores de barriga, inventei assim um bocadinho a história, porque vi que havia qualquer coisa. As pessoas falavam baixinho, não me diziam o que era. Muita gente já sabia de se ter dado o golpe de Estado, mas eu não sabia. Saio e vou a uma papelaria para perceber o ambiente, o que é que tinha acontecido. Uma papelaria muito próximo da fábrica, na Rua da Lagoa, em Évora. E aí foi quando me apercebi que tinha havido, de facto, o golpe de Estado. A minha casa ainda era um bocadinho distante, vou a correr, dizer à minha mãe, pronto, e encontrei-me na Praça do Giraldo, e foi aí que encontrei, que encheu rapidamente a Praça do Giraldo, que não foi nesse dia que o meu pai foi libertado, no dia 25, foi só dia 27, eu estava lá e foi ali o grande encontro com o meu pai, foi ali que a gente se abraçou e que... Foi esse o seu 25 de Abril? Foi um grande 25 de Abril, sonhado já há longos anos. Quem não viveu, quem não conhece, até pensa que não foi assim. Foi pior ainda do que eu estou aqui a dizer, porque há coisas que a gente até quer esquecer. Amanhã, os filhos dos nossos filhos, os filhos dos nossos netos, podem estar no mesmo sítio. E com outra agravante, é que a gente sofria pouco, porque nós não conhecíamos mais que aquilo. Hoje, os hipermercados estão cheios de oferta. Os pais não têm para comprar. A luta vai ser diferente.